Muito bem, aqui estamos com muita alegria, tendo as notícias da Colômbia, as notícias de uma viagem missionária num congresso dos Gideões à Colômbia e levando também a expansão, a consolidação das torres ali existentes. E temos conosco a alegria de ter conosco a Adma. Adma, que bom você estar aqui. Obrigada, pastora. Senhor te abençoe. Amém, amém. É tão bom poder contar com pessoas como você, disposta, sempre pronta a servir ao Senhor, não é verdade, Adma? Adma, conte pra gente como foi que você conheceu os Gideões Mirins e como que bateu no seu coração o desejo de trabalhar como conselheira. Pastor, foi um chamado. Então, quando eu estou falando dos Gideões Mirins, eu falo que é um chamado, né? Sim. A pastora Suzy, ela fez o chamado para as crianças em Lagoinha e aí as minhas filhas foram participar. E aí eu falei assim, Gideões Mirins, eu não conheço esse ministério. Então eu fui fazer a escola de Gideões. E aí dentro da escola, o Senhor me chamou como conselheira. E aí eu falei assim, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? E quando a pastora Suzy, as meninas estavam fazendo inscrição dos conselheiros, falaram assim, seu nome já está na lista, você não vai fazer o curso, você não vai estar com a gente? Eu não coloquei meu nome. O pessoal colocou. Então, assim, eu vi um chamado, algo daquilo o Senhor testificando para eu estar no ministério. E foi uma bênção. Amém. Não teve como recusar. Não. E foi a melhor escolha. Aleluia. É tão interessante percebermos que, quando Deus tem um chamado para nós, Ele confirma com as pessoas ao nosso redor. As pessoas, elas olham e dizem, você tem um chamado. Às vezes, as próprias pessoas nem sabem por que estão dizendo isto, mas são usadas por Deus e reconhecem este chamado. Quem sabe Deus tem chamado você para trabalhar com as crianças, ou trabalhar com os jovens, ou trabalhar com a intercessão, ou trabalhar na sua seara de alguma forma. E as pessoas ao seu redor têm percebido isso. Então, Adma, você teve o privilégio de ser discipulada pela Suzy. Foi um privilégio. Foi um privilégio porque a pastora Suzy, ela não só pregava, como ela vivia o que ela pregava, né? Sim. Então, eu caminhei muito com ela, graças a Deus por esse tempo, né? E algo que foi muito interessante, que ela falava, pastora, a gente estava conversando em alguns momentos, ela, vamos orar. Então, ela realmente uma vida de oração, ela nos ensinou muito sobre isso. Eu aprendi muito sobre isso com ela. Essa vida de oração, essa vida de cuidar das crianças, essa vida de se importar com as famílias, de zelar pelo ministério. Não era simplesmente um projeto, né, Adma? Não. Nós vemos que realmente Deus, quando Ele nos chama, mesmo que seja um projeto, ou principalmente, como no caso dos Gideões, quando é um chamado específico do Senhor, uma revelação do Senhor, Ele faz arder o nosso coração. E a gente não tem outra escolha, é obedecer e obedecer. É verdade. É verdade. E em casa, seu esposo, todos aceitaram bem esse chamado seu? Como foi? Foi chamado, pastora, porque eles realmente abraçaram o ministério. Não fazendo parte diretamente, mas a gente precisava de algum socorro, porque no início do ministério a gente precisava de alguns recursos, precisava de algum material, aí tinha que providenciar. Então, meu marido, ele sempre corria atrás de algum material pra gente. Então, ele enxergou isso com muita tranquilidade, até hoje, né? Ele sabe do meu amor, desse chamado, ainda que ele não entenda a dimensão no todo, mas ele é compreensivo, ele é a família. Amém. E nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a Colômbia, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, nesse decorrer, esse tempo com a Suzy, esse tempo hoje, você já foi a outras cidades aqui no Brasil, você já foi representando o ministério. Na sua trajetória, o que você fez dentro do Ministério Gideões? Eu comecei estruturando o ministério junto com a pastora Suzy, né? Eu tive o privilégio de ver o Senhor falando com ela. Eu lembro quando o Senhor falou da verdade, coragem e amor. E depois o Senhor revelando para ela o que significava verdade, coragem e amor, que era a Trindade, né? E ela compartilhando isso, eu lembro muito bem. E fui também conselheira, né? Depois fui conselheira. Teve uma turminha de Gideões Mirins. Tive uma turminha, e a nossa turminha era grande, né? Hoje as crianças
para estar numa turma com conselheiros, são um máximo de 12 crianças. Na minha época, eram 32 crianças. Porque faltava conselheiros, nós éramos a primeira turma. E depois também, eu implantava curso também, né, naquela época. Ajudava a contribuir, né, com acampamento, tivemos um intercâmbio, dia do pijama, a família reunida no parque. Então, assim, a gente não distribuía muitas tarefas, a gente contribuía para fazer acontecer aquilo que o Senhor queria envolver as famílias, com as crianças, com a igreja. Sim, muito importante, muito né, importante. Adma? E algo muito especial no Ministério Gideões é que cada conselheiro, ele é chamado para amar as crianças como se fossem seus próprios filhos. Cada conselheiro, ele vai ter uma interação com as crianças, principalmente hoje, né, Adma, que às vezes famílias desestruturadas, às vezes crianças que os pais estão separados. Como é importante, não é? Ter alguém na igreja, alguém cheio de amor para estar ali com as crianças, né? É verdade. E no Ministério nós tivemos vários testemunhos, né? Sim. Então, esse cuidado, que a pastora Suzy era psicóloga, então ela ensinava a gente como cuidar dessa criança. E ela sempre deixava muito claro, não é para gastar dinheiro, não é para vocês fazer aquilo que vocês não podem, mas é contribuir com o simples. É com uma ligação, é com um abraço, é com uma cartinha, com coisas simples que vão marcar aquela criança. Que lindo. E as crianças que participaram do ministério também, que tinham essas famílias desestruturadas, eles conseguiam reproduzir esse amor em casa, aonde eles estavam na escola. Então, nós vimos muitos testemunhos de famílias sendo transformadas. Nós vimos testemunho dos pais que estavam separando e estavam no processo da separação. E através da oração, das crianças, desse amor, e a gente também orando por essas famílias, eles foram restaurados. Que lindo. Tivemos vários testemunhos. As crianças oram e Deus ouve. Deus ouve, Deus que ouve. Lindo. Elas aprendem a responder, né? A escutar o Senhor, com sim, com não e com espere. Sim. Ah, que bom. Então, você participou desde o comecinho, desde a primeira etapa, que foi na formação dos Gideões Mirins. Sim. Isso foi em que ano, Adma? 2007. 2007. 2007. Isso mesmo, já estão fazendo 12 anos. 12 anos. 12 anos. Sim. Então, aquelas crianças que tinham 7 anos em 2007... com 12 anos, estão hoje com 19. Quantos já estão na faculdade, não é? Sim. Porque tinha crianças também até os 12 anos. Então, muitos hoje estão na faculdade, estão, não sei se já têm casados. Por exemplo, a Thaís, que trabalha conosco, já está casada. Sim, é verdade. Né? E eles podem testemunhar como que esse período que estiveram ali com os Gideões Mirins, porque se forma, cada patrulha forma mesmo como uma família, ficam como irmãos. Os conselheiros, como alguém tão chegado, não eram chamados de tia nem tio, mas conselheiros para trazê-los ao Senhor. Bem, nós vamos continuar a nossa conversa e vamos entrar daqui a pouco na Colômbia. E por isso, antes de conversar com a Adma sobre a viagem à Colômbia, eu quero que você veja uma matéria preparada, este vídeo aí com um resumo do que foi a viagem à Colômbia neste ano, no mês de abril, não é isso? E como aconteceu, que você possa ver os Gideões Mirins ali na Colômbia e o trabalho que Adma desempenhou ali naquela nação. Vamos assistir para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor viaja o mundo inteiro divulgando o Evangelho de Cristo às nações. Desta vez, a Colômbia esteve na rota desses missionários. A população colombiana é considerada etnicamente uma das mais diversificadas da América Latina, sendo a maioria de origem indígena. A outra parcela é de origem europeia, caribenhos, da orla do Pacífico com raízes africanas. A coordenadora do Ministério Gideões Mirins de Belo Horizonte, Adma Braga, fez parte da equipe de missões na Colômbia, onde implantou os Gideões, dividindo experiências e vivendo culturas diferentes.
Bogotá, a equipe foi acolhida por pastores que os acompanharam nessa maravilhosa jornada. Ministrações, cursos de conselheiros para trabalhar com as crianças, ato profético e muita unção. Os missionários passaram por algumas tribos e os trabalhos com os mirins foram intensos. Uma delas foi a comunidade indígena Uaju. Cerca de 60 crianças esperavam por eles e aproveitaram cada momento juntos. 1, 2, 3. Senhor do céu. Após um dia intenso de dedicação e amor ao próximo, foi na simplicidade que a equipe encontrou descanso. A viagem continua e o ponto de parada agora é em Fonseca. Adultos fizeram o curso de conselheiros e as crianças formaram o exército infantil. Em Medellín também foi implantada a torre de oração e Gideões Mirins. As pessoas estavam sedentas por mais de Deus e dispostas em aprender, desde o mais velho ao mais novo. Louvor e muita adoração encheram o templo em um dia tão especial. Na cidade, crianças já têm sonhado com Jesus. Muitos lugares foram visitados e puderam conhecer mais do Ministério Gideões e até mesmo fazer parte dele. Cota, Riohacha, entre outros. A equipe de missionários fez um lindo trabalho com cada pessoa e também receberam muito desse povo. E então, você pôde ver um pouquinho aí da Colômbia. Eu estive na Colômbia também algum tempo atrás com os Gideões adultos. Foi muito lindo estar ali com o Francisco, com a Patrícia. Nós estivemos em lugares estratégicos também orando, mas estivemos apenas em Bogotá. E nesta viagem, né, Adma, você teve o privilégio de entrar e de ir ao ponto mais norte, mais ao norte da Colômbia, o ponto, podemos dizer assim, de toda a América do Sul, é o extremo norte da América do Sul, em Guajira, Riohacha, não é? E como foi? Conte pra gente um pouquinho, o que você sentiu, o que te impactou, o que você trouxe, o que acrescentou para a sua vida esta viagem missionária? Ai, pastor, eu aprendi muito. Né? Que bom. Nós fomos para implantar um ministério, ter um momento com as crianças, com os conselheiros, mas nós fomos muito acolhidos. Eu aprendi muito, valorizei pequenas coisinhas, né? Que às vezes marcou sua vida. Despercebido. Sim. Nós chegamos em Bogotá e nosso tempo na Colômbia, a gente dormia, acordava, pegava um voo, chegava em outra cidade, foi intenso. Nós não paramos, não, mas foi ótimo, foi ótimo. O primeiro momento nós fomos para Guajira, né? E aí nós caminhamos para a tribo. E o trânsito lá me chamou muita atenção, porque muita gente, né? Então foi muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aí, em direção para a tribo, nós encontramos as crianças que estavam nos aguardando desde 3 horas da tarde. Uau. 60 crianças, de 4 aninhos até 14, 16. E queriam fazer a formação. Indígenas? Indígenas. E aí eles estavam assim, com muita expectativa. Tinham 3 crianças que nos receberam na porta da entrada assim, da tribo, vieram correndo atrás do carro. Porque eles queriam conhecer os brasileiros, né? E naquele local eu aprendi muito, porque são pessoas muito simples, com um coração muito grato. E a gente perguntava o que eles precisavam, eles diziam que não precisavam de nada.
Mas a gente viu que eles precisavam de uma estrutura, precisavam de materiais didáticos, Sim. precisavam, né, de alguém estar apoiando. Tem um missionário que está com eles, mas ele disse que os missionários vão, mas voltam, porque a estrutura, né, é muito simples, precária. Mas nós somos muito bem acolhidos. Nós somos como equipe o pastor Leonardo, Guilherme, né, e eu. O pastor Francisco e a pastora Patrícia nos acompanhou. Sim. E aí, chegando lá também, as crianças fizeram uma homenagem pra gente, que cantaram o hino dos Gideões Mirins em espanhol. Espanhol. Foi muito lindo, foi lindo. E aí, eu até trouxe, né, também para o Brasil, uma faixa com a recepção das crianças que eles nos entregaram. Eu falei assim, eu vou levar para o Brasil. Sim. Eles prepararam, eles escreveram aquela faixa. Escreveram em espanhol e com a língua da tribo. Foi lindo, foi muito lindo. Muito especial. Foi. E lá, o Adma, nós sabemos que quando vamos a uma tribo indígena, o que nós pensamos, né, da vida simples, o mais simples do simples, né, ali está presente. É necessário que o missionário esteja pronto, que ele esqueça a sua terra, esqueça a casa de seus pais, como diz a palavra de Deus, e mergulhe naquela dimensão daquela etnia, daquela cultura, para que possa alcançar o coração das pessoas. E como que foi? O que tinha de diferente lá nessa tribo quando vocês estiveram? Como dormir, como comer, o que teve assim de especial? Primeiro que essa roupa que a gente teve que adquirir para ter acesso, né? Sim. Não, justamente para se aproximar mais deles. E a tribo, pastora, ela praticamente não tem nada. Algo que o pastor nos contou, que eles não pintam mais o rosto, porque havia algumas pinturas que remetiam a alguns deuses. Então, para não ter algumas, eles aboliram todas. Então, sim, sim para eles é sim, não, não é não. Outra coisa também foi, a gente teve que dormir, né? Aí nós dormimos nas redes. Não é fácil. Foi até gostoso, mas a madrugada, um frio, um vento, então passava assim debaixo das costas da gente. Foi muito diferente. E outra coisa também que eu fiquei 3 dias sem tomar banho, né? Uau! Então, e depois que nós saímos da tribo, os banheiros, eu não sei assim, exatamente o porquê, mas os chuveiros, quando tinham, eram água gelada, muito gelada. Mas nós agradecemos por tomar um banho, né? Isso. Então, assim, na tribo mesmo, foi muito diferente. Agora, a recepção deles, fizeram um jantar pra gente, mataram um animal que eles tinham lá, prepararam com umas batatas, umas baroas, e nos serviram, né, nos potinhos para comer com a mão. Então, nós vivemos o que eles vivem no dia a dia. Sim. E eu fiquei olhando ali e falei assim, meu Deus, a terra, olhava para o chão, pastor, até trincava, rachava, muito cactos. Então, não é uma terra desértica, né? Muito, muito. Então, eu fiquei observando aquele local ali, eu falei assim, Senhor, como eles são gratos, como eles são felizes de estar aqui. Tem uma torre também que eles construíram, mas ela ainda não tem as paredes laterais. E o templo onde eles reúnem também é muito precário. Então, deu vontade assim, de contribuir com aquele espaço, com aquele local. Outra coisa também, quando uma tribo próxima quer ir para a igreja, eles andam 2, 3 dias a pé para chegar na tribo. E aí o culto é diferente do nosso, porque nós vamos na igreja, ficamos 2 horas, 3 horas e vamos para casa. Lá não. Lá não tem o domingo. O dia que eles chegam, eles ficam cultuando a Deus o dia inteiro, porque eles caminharam muito e depois para retornar para casa. Então, não tem um dia específico. É o dia que eles chegam e eles aproveitam aquele momento que eles estão ali para estar em comunhão, para estarem orando juntos. Aí eu achei muito diferente, achei lindo. Realmente, nós às vezes não temos a dimensão dessa diferença nas culturas, como que as pessoas valorizam este tempo com Deus. Valorizam este tempo de estarem reunidos, de poder erguer as mãos, de poderem juntos cantar, ler a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Nós sabemos que, como a Adma disse, muitos caminhando 2, 3 dias,
Mas é certo que nesse caminhar eles também vão se aprofundando na comunhão com Deus e no amor entre eles, para que tenham esse coração tão grato, tão agradecido. Mas, Adma, você falou aqui que essa precariedade nós podemos ajudar, não é verdade? Verdade. Nós podemos ir e contribuir para que eles possam ter uma igreja pelo menos fechadinha, pelo menos arrumadinha para estarem ali cultuando, não é verdade? Sim, pastora. Eu realmente entendi a missão na prática, né? Porque as missões que eu fiz, não desmerecendo, porque cada momento a gente aprende, né, um pouquinho, mas essa tribo me marcou muito. Porque eles cultuavam com muita alegria, com muito amor, não queriam ir embora. E esse compartilhar de outros locais para eles estarem ali. Então, contribuir com a missão é contribuir com as pessoas que estão naquele local, que não têm recurso, porque vocês poderiam plantar, mas a terra não favorece. Sim. Então, a gente pensar em algo para ajudá-los, para que eles possam ter um recurso, porque eles são muito talentosos no artesanato. Então, eles têm dons, né? Mas que o amor que eles têm em servir ao Senhor, a gente pode estar ajudando. Amém. Como igreja, Amém. né? E lá é bem pertinho da linha do Equador, então realmente não tendo uma floresta amazônica, então realmente é bem seco, bem árido, né? Isso. E depois de lá, dessa tribo, vocês tiveram ainda Gideões Mirins em Medellín ou em Bogotá? Como foi? Sim, nós voltamos para Fonseca e aí demos o curso. Fonseca é onde? Guajira também. Guajira. Sim. Sim. Onde nós fomos acolhidos, uma igreja muito simples, mas um cuidado, muitas intercessoras, uma torre maravilhosa. E foi o primeiro momento que eles tiveram contato com Gideões Mirins, então eles aceitaram, queriam que as crianças vivenciassem também o que os adultos estão vivenciando nas torres, porque as torres, pastor, o Senhor tem testemunhado, tem escutado as orações, e eles têm vários testemunhos do que o Senhor está fazendo. Então, eles assim, desejaram aquele momento para que as crianças daquele local também pudessem ter essa experiência com o Senhor. E depois nós voltamos para Bogotá, de Bogotá nós fomos para Medellín. Em Medellín nós chegamos numa escola do pastor Edgar, e funciona à noite a igreja e durante o dia um colégio. E com muitas crianças. E eles ficaram assim, impactados, né, com a nossa presença. E aí nós começamos a escutá-los. E de manhã nós ministramos, falamos dos Gideões Mirins, da formação. E à tarde nós fomos ter um momento com eles. E aí eles estavam relatando as experiências que eles têm com o Senhor. O filho do pastor Edgar, ele falou assim: pai, eu quero entrar na torre, eu quero orar. Ele falou assim: mas não pode, porque a torre é de adulto. Ele falou assim: pai, mas eu quero. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, só hoje. Você ora meia hora e eu oro meia hora. Vamos dividir o meu horário. Aí, quando ele entrou, passaram os 30 minutos, né? O pastor Edgar falou assim: filho, tá na hora, vai. Ele: não, pai, passou muito rápido, ainda não deu os 30 minutos. Ele não queria sair da torre. E aí nós conversamos com o Joseph, e ele contando das experiências que ele queria uma torre. Então, os Gideões Mirins vai proporcionar isso para eles, né? Esse momento de oração, deles irem para a torre, essa comunhão. Outra coisa que me chamou muita atenção em Medellín, aqui em Belo Horizonte, as crianças, elas estão tendo experiências, sonhos com Jesus. Sim. E quando eu cheguei em Medellín, que eu estava escutando as crianças, uma criança relatou o mesmo sonho que as crianças daqui estão tendo. Que lindo. Eu falei: Senhor, que lindo. Elas estão vendo Jesus, Jesus está falando para elas, Jesus está falando muito sobre a volta dele, que está próxima, que ele vai voltar. Então, que é para ele permanecer firme. Isso que ela falava o tempo todo. Amém. Ai, que lindo. Nós podemos ver o Senhor agindo no Brasil, nas nações. Então, as criancinhas colombianas, como as crianças brasileiras, tendo encontro pessoal com o Senhor Jesus, ouvindo o Senhor falar sobre a sua volta, ouvindo o Senhor falar que é para estarem preparados, para terem uma vida de oração. E é maravilhoso sabermos que esta tarefa nos foi entregue. O Senhor, no rebanho dele, não tem apenas adultos, né? Os discípulos estavam segurando as crianças, dizendo: o mestre está cansado, vocês não vão cansar o nosso mestre.
E Jesus disse, deixai os pequeninos que venham a mim, não os embaraceis. E a igreja precisa olhar as crianças. O mundo aí fora, a ideologia marxista, esta ideologia de gênero, e tudo isso está vindo com toda a força sobre as nossas crianças, para desviá-las de Deus, para trazer o humanismo. E é necessário que a igreja invista nas crianças. É necessário que a igreja permita que as crianças vão a Jesus e possam ser abençoadas. Bem, nosso programa está passando tão rápido, mas queremos dar uma paradinha para adorar ao Senhor. E vamos chamar a Patrícia para tocar o piano, uma canção de adoração ao nosso Deus. Patrícia, é com você.
E então, como é maravilhoso a gente poder adorar ao Senhor e saber que Deus tem um chamado para cada um de nós. No início deste programa, Adma nos falou como Deus a chamou, como Deus a usou de uma maneira histórica, de uma maneira assim, no comecinho deste ministério, junto com a pastora Suzy, e como que o seu coração veio ardendo, suas filhas participaram, foram gideãs mirins, hoje já estão na faculdade, moças, não é verdade? Aquela semente nunca as deixou, não é, Adma? Verdade. Está sempre lá no coração. E, Adma, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria que você trouxesse uma palavra para jovens, homens, mulheres, aqueles que têm um chamado e dedicar a sua vida às crianças. Que você possa trazer uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. Amém? Eu quero encorajar todas as pessoas, as igrejas que têm esse desejo de implantar um ministério, um trabalho com as crianças, porque trabalhar com crianças é vida, porque elas crescem com uma sabedoria, elas crescem diferente, com a maturidade, diferente das nossas crianças que não passaram pelo ministério, porque elas aprendem responsabilidade, momentos com Deus, momentos de compartilhar, momentos de trabalhar na escola, as inseguranças dela, elas conseguem resolver isso com o Senhor, através das orações. Então, se você tem esse desejo, se você quer participar, ligue para o ministério. Nós estamos aqui para servir vocês, nós estamos aqui para estar caminhando juntos, vocês não vão estar sozinhos. Esse ministério é um ministério que tem trago frutos para as igrejas, para as famílias e principalmente na vida de uma criança, principalmente nesse tempo. É um tempo de investir nas nossas crianças, investir no ministério, no futuro delas, a partir de hoje. Fica aí o nosso convite. Amém. Tão importante isso, não é, Adma? Porque se a igreja não olha para as crianças, por exemplo, temos visto tantas igrejas na Europa, mesmo nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, igrejas que têm só velhos, não têm crianças, não têm jovens, não têm adolescentes, porque as crianças vão para a escola e lá elas são trabalhadas na escola, trabalhadas com as ideologias de hoje, que estão mais para o lado da esquerda, tirando a liberdade, e as crianças entram na sua adolescência, na sua juventude, com a sua cabeça na militância para o socialismo e deixando Deus. E isso tem trazido assim para as famílias, para as pessoas que vão crescendo, vai trazendo aquele vazio na alma, aquele vazio no coração. Então, que você possa levar a sério, levar avante esse chamado, que você possa também fazer parte do Ministério Gideões. Assim como Adma teve essa oportunidade de ir a outra nação, nós queremos dar essa oportunidade a todo o Brasil, a Igreja do Senhor, a cada denominação. Talvez sua igreja seja pequena, mas tem crianças, então invista nelas. E hoje queremos, Adma, orar, terminar o nosso programa orando pelas pessoas que nos assistem, orando pela Igreja do Senhor, orando pelas crianças. Vamos orar então? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti e descansar no Senhor. Muito obrigado por esse chamado maravilhoso que o Senhor trouxe à vida da Adma e juntamente com ela tantos conselheiros dos Gideões Mirins, tantos, ó Deus, que têm trabalhado com as crianças. Que o Senhor possa despertar outros, despertar jovens, despertar homens, despertar mulheres, despertar, ó Deus, a nossa juventude para trabalhar, ó Deus, na seara do Senhor. Abençoamos as nossas crianças, as crianças brasileiras, as crianças em todas as nações, possam ser alcançadas pelo Teu amor, possam ser alcançadas por Tua presença. E também, Senhor, a exemplo dos Gideões Mirins, terem sonhos com Jesus. Amém. Terem, ó Deus, experiências maravilhosas contigo. Traz para as nossas crianças um tempo de conhecimento do Senhor, um crescer na Tua presença, uma vida saudável, uma vida bonita, uma vida que Te agrada, que Te glorifica.
abençoa cada pessoa que nos assiste e confirma nos corações o teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Adma. Eu que agradeço, Foi pastora. bom demais. Eis-me aqui. E, ó, foi a primeira experiência transcultural. Espere mais, hein? Amém. Estamos aqui. Glória Amém. a Deus. É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente. Que você possa, se é criança, ser um Gideão Mirim. Se é adulto, venha a ser um conselheiro dos Gideões Mirins. Mas que você possa cumprir o chamado do Senhor, pois perto está a sua vinda. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no nosso programa aqui na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.